Primeira conversa com Eduardo Girão, que é integrante da CPI da Covid. Ele já está conectado aqui no programa. Muito boa noite, senador. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Diego Amorim. Muitíssimo boa noite, Cláudio Dantas. Boa noite, o Diego Amorim. Estamos aqui diretamente de Brasília, do gabinete do Senado Federal, à disposição para bater esse papo. Maravilha. Senador, para começar, a gente está relatando, vem trazendo, obviamente, todos os bastidores da formação da CPI da Covid. Em tese, nós já temos definido um presidente da CPI, que é o Omar Aziz, um relator, que é o Renan Calheiros, o vice-presidente, o Randolfo Rodrigues, que é, inclusive, o autor, né, da proposta original da CPI. E o senhor está tentando furar esse acordo aí com uma candidatura independente. Só que ela está soando para quem está do lado de fora como uma candidatura governista, já que o governo, e aí eu já deixo a segunda pergunta, parece que o governo não se mexeu. O que aconteceu com os líderes do governo no Senado e no Congresso que não disputaram lugar dentro da CPI num momento tão importante, justamente numa CPI tão relevante para o governo, que o próprio presidente da República tentou desmontá-la, tentou ampliá-la ao ponto dela não ter foco? Olha, Cláudio, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sou ali um consumidor das informações do antagonista e digo para você que essa pergunta tem que ser feita para o governo. Realmente, eu não sei, né? Eu tenho uma postura aqui que quem acompanha minimamente o nosso trabalho sabe que é uma postura de verdade independente, não independente como alguns dizem que são, nós somos independente mesmo, né? E não apenas com discurso, é na prática, no voto, em causas, né? E não ter nenhum cargo federal, nenhuma indicação eu tenho, nem federal, nem estadual, nem municipal, também verbas extras parlamentares, eu não tenho nenhuma, apenas as verbas constitucionais, que são as impositivas, que eu presto conta 100% com o povo do Ceará, onde são aplicadas e como são. Eu, assim, tenho uma postura que, por exemplo, na questão das bandeiras principais do presidente da República, que é a questão da arma de fogo, a flexibilização do porte, eu não apenas votei contra, como fui um dos articuladores para a derrubada do decreto em 2019 e agora novamente, né? Também com relação à votação do ministro Cássio Nunes, que foi indicado pela presidência da República, apenas eu e o senador Cajuru, nós votamos publicamente contra, né? Então, justamente por entender que foi ali uma articulação do Centrão, né, levando o nome, nada contra a pessoa do ministro Cássio, mas é questão de coerência. O político, eu estou há pouco tempo, nunca tinha sido nem síndico de prédio, e cheguei aqui no Senado, trazido pelo povo do Ceará, e estou procurando honrar, mesmo sabendo das inúmeras imperfeições e limitações que eu tenho. Mas essa CPI, o povo está querendo que seja para valer. Essa CPI, a gente percebe uma mobilização popular que não quer que seja uma CPI fake, uma CPI que tenha conflito de interesses no comando dela, né? Então, eu coloquei o meu nome à disposição, e sou candidatíssimo à presidência da CPI para que esse acordão que não soou bem para a sociedade, isso é fato, né? Eu acho que nem pessoal de esquerda, nem de direita, conservadores, liberais, eu acho que isso não soou bem para ninguém, a sociedade em geral, e eu coloquei meu nome, não participei desse acordo, não participaria, respeito os senadores, mas acredito que a CPI ela tem que ter uma responsabilidade de investigar toda a verdade, toda, e não apenas uma parte da verdade. Então, se ela começar desse jeito, com essa composição, ela já começa errada, já começa sem crédito, e eu acho que a população já tem muitos CPIs aqui que acabaram em pizza, e eu acho que essa não pode ser mais uma, até porque, Cláudio, a gente está num momento de dor, de sofrimento das pessoas. Então, você fazer alguma coisa como palanque político para 2022, isso não é correto, é até covarde com a população. Falando em palanque político, vou abrir aqui para o Diego Amorim, que ontem publicou uma matéria mostrando que 14 integrantes, né, Diego, dos 18, têm interesses nas eleições em 2022 nos seus estados. É isso, Diego?
É isso, Cláudio. Boa noite, senador Eduardo Girão. Boa noite a todos. Nós temos hoje, na composição da CPI, que será instalada na próxima terça-feira, dia 27 de abril, 11 titulares e 7 suplentes. Desses 18 integrantes, então, eu apurei que há 14 potenciais candidatos. É claro que há muita água para correr até as eleições de 2022, mas alguns nomes de integrantes da CPI, senador, já são claramente pré-candidatos, por exemplo, a governos estaduais. Está todo mundo até aqui jurando que a CPI da Covid não vai servir de palanque eleitoral. Se isso se confirmar, vai ser a primeira vez na história do parlamento que uma CPI não vai servir de palanque eleitoral. Eu queria saber do senhor, se o senhor tem alguma pretensão política no ano que vem, no estado do senhor, do Ceará, e o que o senhor vai conseguir fazer como titular da comissão para, pelo menos, ser um contraponto ali. O senhor é senador de primeiro mandato, vai estar no meio de caciques, vai estar no meio de muita gente bastante tarimbada na política aqui em Brasília. Se o senhor acha que vai ser possível fazer algo para impedir esse palanque eleitoral, ou se o senhor vai ser uma voz isolada ali, senador? Olha, Diego, eu vou brigar por isso, né? Assim, com todo respeito a quem pensa diferente, mas eu acredito que essa CPI ela precisa ser realmente, eminentemente técnica, né? E precisa não ser pirotécnica, né? Porque, como eu falei na pergunta anterior, isso seria um desrespeito, uma covardia com o povo brasileiro que está sofrendo agora a questão de saúde pública, está sofrendo desemprego altíssimo e fome, enquanto a gente está batendo esse papo aqui, né? Então, falar de política, antecipar um calendário eleitoral, eu acredito ser até desumano. Então, eu vou estar lá, né? Espero que Deus me dê saúde para eu estar na presidência, e aí escolherei um relator isento, que não tenha conflito de interesse, nem a questão de também que não faça um julgamento antecipado, como a gente vê, infelizmente, alguns colegas já fazendo julgamento, quem é que errou, quem é que foi o culpado, quem é que enfim. Então, isso já começa estranho, soa estranho para a população. Com relação ao meu mandato, eu estou há 2 anos aqui no Senado Federal, né? Entendo esse trabalho que eu estou fazendo no limite das minhas forças, como uma missão de vida, né? Então, espero corresponder. Moro aqui em Brasília, trabalho aqui e vou em Fortaleza de 15 em 15 dias. Agora, o meu plano realmente é desenvolver esse trabalho. Eu acredito que eu tenho muito, porque as minhas causas estão aqui em Brasília, vamos dizer. Causas que eu abracei durante a minha vida inteira, né? E defesa da concepção, a questão de contra a droga, contra a jogatina, inclusive eu já falei no Paco Antagonista com isso, questão de armas de fogo também, né? Então, tudo isso são causas que estão aqui, nacionalmente, estão em xeque nesse momento, e eu queria trabalhar com muito afinco com relação a isso. Eu acho que o grande desafio de vocês é convencer a sociedade que a CPI não vai terminar em pizza. Eu estou olhando aqui o nosso chat, que os nossos leitores participam, os espectadores participam ativamente do programa, inclusive sugerindo perguntas. O Freitas vai separando aí, hein, Freitas? Inclusive já vai colocando meta para o pessoal aqui, dar o like, porque o like é importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante para promover ele na plataforma. Então, senador, eu acho que o grande desafio de vocês, estou entendendo que a formação, pelo menos desse corpo diretivo da CPI, não convence a sociedade nesse momento de que é uma CPI que não vai acabar em pizza, muito menos que não será utilizada politicamente, como mencionou o Diego. Eu gostaria de perguntar, eu perguntei isso para o Omar Aziz, que ele esteve aqui conosco na sexta-feira, a mesma pergunta que eu fiz para ele. O senhor, como senador, sou senador pelo Ceará, mencionou Fortaleza. Fortaleza sofreu muito com a Covid, ainda sofre, mas teve colapso no sistema, como aconteceu também em outras cidades, em outras capitais. Sofreu muito, o povo cearense está sofrendo muito com a Covid. O senhor, concretamente, o senhor, como senador, fez o quê nesse 1 ano de pandemia, para enfrentamento da pandemia para o seu estado? O que o senhor fez em benefício do seu eleitor lá? Eu acredito que nesse ponto, Cláudio Dantas, a gente conseguiu fazer o trabalho, o Senado Federal,
trabalhou diuturnamente, né? A gente tem que reconhecer isso, os colegas, a gente votou medidas importantes aqui, auxílio emergencial, a questão do apoio para as pequenas e médias empresas, que são as que geram mais empregos nesse país, vários, inclusive eu aprovei meu primeiro projeto nesse período, que é para linha de crédito especial para profissionais liberais, que são mais de 10 milhões, que tiveram problema para pagar luz, aluguel, porque tiveram que parar, nós conseguimos aprovar. Inclusive, olha que coincidência interessante, sabe quem foi o relator? Foi o senador Omar Aziz. Então, eu fui o autor, ele foi o relator. Então, acho que foi um esforço concentrado, muitas medidas, acredito que nós tomamos aqui com responsabilidade. A gente sente uma dor no coração muito grande, né, pelo que está acontecendo. Eu, inclusive, no meu pedido de CPI, que foi anexado ao pedido do senador Randolfo Rodrigues, e não foi, como alguns setores colocam, não foi nada oportunista, porque eu entrei no dia 2 de março com esse pedido, comecei a recolher a assinatura há mais de um mês atrás, e aí a gente foi recolhendo, e conseguimos 45 assinaturas, já no final agora. A maioria dos senadores assinou o nosso pedido, 13 a mais do que a que focava apenas na União, e o nosso envolve as esferas, né? Tanto a União, que no começo a gente fala, e no final do pedido, e as centenas eu vou repetir aqui, centenas de bilhões de reais que foram enviados para estados e municípios. E eu relacionei no meu pedido, que está até aqui, Cláudio, eu relacionei as operações da Polícia Federal durante esse período, né, que é uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro. No ano de 2020, foram dezenas de operações nos vários estados, Pernambuco, Rio de Janeiro, Piauí, São Paulo, Pará, Roraima, Amazonas, Maranhão, Tocantins, Amapá, Santa Catarina, Distrito Federal, tem um nome, o valor de todas as operações, o que é que foi, Ceará, enfim, tudo isso aqui a gente está querendo rastrear com responsabilidade, né? O direito do contraditório, a ampla defesa, mas a gente não pode, porque a gente sabe que muito dinheiro foi enviado. E eu entrei com um projeto, para você ter uma ideia, no ano passado ainda, que o Senado ainda não deliberou, que duplica a pena em casos de corrupção, em casos de crimes contra a administração pública, durante a pandemia. E também que torna esses crimes, outro projeto que eu entrei, até agora não foi ainda analisado no Senado, eu tenho cobrado, que torna esses crimes, eleva a categoria de hediondo. Então, assim, eu acredito que nesse momento a gente precisa, como diz o Álvaro Dias, que você conhece bem, né? Álvaro Dias coloca uma frase que é muito forte: em período de pandemia, você desviar verbas públicas não é apenas corrupção, é assassinato. Então, por isso que a gente precisa equilibrar essa CPI, ver eventuais ações e omissões da União, concordo, e tenho muitas perguntas a fazer nesse sentido, mas também ver a questão dessas centenas de bilhões de reais que foram enviados para estados e municípios, e que tem aqui um cabedal de operações da Polícia Federal, a própria PGR colocando para os governadores, pedindo à doutora Lindora Araújo explicação, e não tem recebido a contento. Então, isso tudo fica uma indagação curioso para a gente. Deixa eu aproveitar o gancho, eu ia passar para o Diego. Diego, só aguarda um pouquinho que eu quero perguntar, já que ele tocou nessa história da PGR, eu queria lhe perguntar o seguinte: não é obrigação, atribuição e obrigação da PGR investigar, do STJ conduzir essas investigações, como aconteceu com o caso do Witzel, do Helder Barbalho, do próprio Wilson Lima lá no Amazonas? Já não era para essas investigações estarem avançadas, já terem tornado réus a maioria deles, já terem até condenado? Porque quando o senhor fala, sim, mas a PGR está cobrando, ela está fazendo um ato político, porque mandar um ofício acusando o governador de não estar aplicando direito a verba da Covid, passa a ser um ato político, porque Ministério Público, e aí eu acho que o Gilmar vai concordar com isso, já que ele critica tanto o Ministério Público tem que fazer o quê? Se tem indício de desvio, ele tem que abrir a investigação e tocar para frente.
Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que talvez a PGR não esteja muito animada para investigar, goste muito de fazer discurso, e aí joga a atribuição para vocês. Só que quando vocês forem investigar, e vai levar aí 90 dias ou até mais, para vocês chegarem a qualquer conclusão, vocês que são parlamentares, que não têm os instrumentos de uma Procuradoria-Geral da República, né, vocês vão trabalhar em cima de indícios, muitas vezes indícios já conhecidos, já publicados. Nós mesmos aqui no Antagonistas antecipamos muito dessas denúncias com investigação jornalística, somos a favor de investigar todos esses desvios. Agora, quando eu vejo isso indo para a CPI e a PGR não fazendo o trabalho dela, eu acho que a gente está vivendo um circo. Por quê? Vocês vão apresentar um pedido de investigação daqui a 3, 4, 5 meses, para uma coisa que a PGR já deveria ter investigado, já deveria ter apresentado denúncia, esses governadores já deveriam ter sido afastados. Aliás, o que a gente vê é uma balança aí, assim, meio desbalanceada, né? Porque você tem governador que foi afastado por desvios, né, da Covid, como é o caso do Wilson Witzel, porque é um opositor ao governo, e você tem governador como o Helder Barbalho, governadores como o Helder Barbalho e como o Wilson Lima, que são aliados do governo, que permanecem no cargo. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Eu concordo plenamente com você. Eu tenho uma visão, inclusive entrei com impeachment junto com o senador Alessandro Vieira, né, uma solicitação do Aras, né, do nosso Procurador-Geral da República. Eu vejo que o TCU tem súmulas nesse sentido também, o TCU devia estar fazendo esse trabalho com afinco, concordo plenamente com você, essas instituições precisam funcionar, mas no caso da subprocuradora Lindora Araújo, eu vejo assim, com legitimidade esse trabalho, porque os hospitais de campanha, Cláudio, foram escândalos, né, em vários estados. Eu vou dar um exemplo lá do meu, né, você fazer um hospital, gastar quase 100 milhões de reais, levanta no estádio municipal Presidente Vargas, começa a chover denúncias, inclusive Ministério Público e tal, aí da noite para o dia, não é exagero, da noite para o dia eles desmontam a coisa, desmancham como um sonrisal. E agora, quando a população está precisando de leito, tem gente morrendo lá na fila de UTI, não se tem, porque todo mundo sabia, Cláudio, todo mundo sabia que ia haver essa segunda onda. Então, assim, é algo que a gente precisa buscar realmente informações para fazer, sempre ouvindo os argumentos, né, e também dando ampla defesa, ouvindo o contraditório com ampla defesa, para não cometer pré-julgamentos. Não cometer, claro. Como eu tenho colocado muito nas entrevistas, sobre o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste, você sabe que é uma reunião de governadores do Nordeste brasileiro, e eles têm uma estrutura, inclusive com sala aqui em Brasília, sala bacana, que gasta aí parece que 2,5 milhões durante o contrato, né? Eu já pedi esses documentos, já recebi uma parte, outros não, e você tem nesse Consórcio Nordeste, Cláudio, eles compraram 300 respiradores no auge da pandemia. Esses respiradores até hoje não chegaram para o povo, só o Ceará foi 10 milhões de reais antecipado, aí o estado do Alagoas, o senador Rodrigo Cunha pediu, o senador Stevenson Valentim do Rio Grande do Norte pediu, não chegam, essas informações não chegam, e o detalhe, não me pergunte o que é que tem a ver, eu também vou querer saber, isso aí, se for possível. Foi comprado da indústria da maconha, da empresa Hempcare e Hempshare. E o que é que tem Covid com respirador, com maconha, eu não sei, sinceramente. É igual o Wilson Lima, que comprou de uma adega de vinhos. Diego, por favor. Eu queria lembrar, o Cláudio citou aqui o Wilson Lima e o Helder Barbalho, eu só queria lembrar que Helder Barbalho é filho do senador Jader Barbalho, que será suplente da CPI da Covid, e o Wilson Lima terá como adversário no ano que vem, na sua busca de reeleição como governador do Amazonas, o atual líder do MDB no Senado, que é o senador Eduardo Braga, que faz oposição ao Wilson Lima e que também é integrante titular da CPI da Covid. Dito isso, senador Eduardo Girão, tenho duas perguntas a fazer ao senhor. Primeiro, lembrar aos nossos acompanhantes aí, que acompanham o Antagonista, que nós fomos os primeiros a dar o protocolo da CPI original, aí apresentada pelo Randolfo Rodrigues no início de fevereiro, e fomos os primeiros também a dar a CPI
que o senhor propôs, senador Eduardo Girão, com esse outro foco, mirando mais aí em governadores e prefeitos. Quando o senhor defende essa investigação também de governadores e prefeitos, e não apenas com foco no governo federal, esse discurso do senhor se assemelha um pouco à reação do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, e de seus principais aliados, quando daquela decisão do Barroso de fazer com que Rodrigo Pacheco instalasse a CPI da Covid. Então, queria abrir espaço para o senhor, senador, dizer o que o senhor pensa sobre as possíveis omissões, como o senhor disse agora há pouco, do governo federal. Estou dizendo da postura negacionista do presidente, da postura contrária do presidente, inicialmente, ao uso de máscaras, às vacinas, ao distanciamento social, a recusa, por exemplo, na oferta inicial feita pela farmacêutica americana Pfizer de 70 milhões de doses. Então, gostaria de ouvir o que o senhor pensa sobre o governo federal na pandemia, inclusive também em relação ao alegado tratamento precoce. Além disso, para aproveitar a minha participação aqui, hoje à tarde o repórter Wilson Lima, do Antagonista, publicou que há uma espécie de acordo ali entre a maioria da CPI para tentar abafar essa candidatura independente do senhor. O repórter Wilson Lima, inclusive, apurou que eles estão querendo algo mais, querendo meio que impedir a sua atuação na CPI, rejeitando os requerimentos que o senhor apresentar. Queria dar espaço também para o senhor falar algo sobre isso, se o senhor acredita de fato que poderá ter alguma chance na terça-feira que vem de derrotar Omar Aziz nessa eventual votação que terá para a presidência do colegiado. Olha, Diego Amorim, eu sou extremamente, você me conhece, otimista e tenho muita esperança de que a gente vá conseguir uma reversão. A sociedade está mobilizada, está acompanhando a política, não aceitou esse acordão que foi feito, e eu vejo assim, estou contactando os colegas, estou ligando para todos os colegas, né? E assim, apresentando. Eles sabem da minha independência, né? Todos sabem da minha independência aqui dentro. Então, assim, eu quero fazer um trabalho justo, isento, sem conflito de interesse, com independência, né? Esse é o meu propósito e eu espero lograr êxito. Com relação a eventuais equívocos de conduta do presidente da República, que a gente vê na televisão, algumas formas sem usar máscara, causando aglomeração, isso tudo nós vamos investigar, sim, na CPI, precisa ser analisado, inclusive se tem dolo em alguma situação, como é que é. Só acredito que a gente não pode, de maneira nenhuma, fugir o escopo dos dois requerimentos de CPI, porque eu também sou autor de um, né? E tem uma tradição aqui na casa, você sabe, que o autor, ele é o presidente ou relator. Pelo menos era assim, historicamente, na época do PT, a coisa começou a mudar aqui dentro. Mas eu estou requerendo isso, com muita humildade, com muita serenidade, para fazer um trabalho sério para o Brasil. O objetivo é esse, e não é passar pano nem A, nem B e nem C. Com relação à questão de tratamento preventivo, tratamento precoce, até onde o governo pode ter extrapolado as suas atribuições, é importante a gente ver o que é que houve. A gente tem posição de Conselho Federal de Medicina, tem posição de várias associações, né? A gente vê, eu já entrevistei vários, já fiz lives com cientistas renomados, médicos que defendem, e trouxe aqui para o Senado também, fiz uma audiência de 4 horas de debate, quem tiver interesse em assistir, está na TV Senado, é só buscar tratamento profilático da Covid, e a gente teve lá a exposição de cientistas e médicos renomados contra e cientistas e médicos renomados a favor. Eu comandei esse debate aqui dentro, e acho que isso é importante, porque a ciência não pode ser de um e de outro. Existe dados científicos, tanto dos que são a favor, como dos que são contra. Então, esse contraditório a gente não pode deixar de ouvir, senão a gente já está julgando, como também existem resultados clínicos dos dois lados. Então, eu acredito que a CPI, eu vi o plano de trabalho que foi desenvolvido pelo grupo do grupo que fez o acordão,
E vi que vai chamar o ministro da Saúde, o Mandetta, vai chamar o ministro Taixe, o ministro Pazuello, concordo 100%, chamar por ordem cronológica. Penso também que nós temos que chamar o ministro Marco Aurélio Mello, por exemplo, que teve há um ano atrás a decisão de passar mais atribuições com relação ao enfrentamento da pandemia para estados e municípios. Que dados foram que ele conseguiu com relação a isso? Isso foi bom? Isso foi ruim? É muito importante a gente saber analisar com serenidade, com justiça. Eu acho que a grande palavra, equilíbrio, nesse momento, para que a gente não transforme essa CPI, que seria uma grande frustração para o povo brasileiro, que quer a verdade, que já mostrou que quer a verdade, que quer para todo mundo a CPI. Então, que o povo não tenha essa frustração de ver que vai transformar em pizza para alguns ou até comer o fígado de outros. A pizza, nesse caso, em vez de molho de tomate, é sangue mesmo, né? Porque a gente já está com quase 400 mil mortos. Eu pergunto para o senhor o seguinte, eu vou aqui, eu trouxe aqui a notícia, que é o seguinte, que o Renan, que está aí como um provável relator, mas já se colocando como relator oficialmente, ele está fazendo já ali uma divisão de tarefas, vai criar sub-relatorias, pelo menos 3 sub-relatorias. Nós publicamos mais cedo, uma para investigar possível desvio de recursos federais por estados e municípios, justamente o que o senhor defende, né? Outra para apurar a omissão do governo federal na compra de vacinas e outra dedicada a gestões oficiais para a aquisição e distribuição desses remédios aí do kit Covid. E aí, já está também em gestação a possibilidade de se investigar a fabricação e a disseminação de fake news sobre a pandemia, especialmente postagens contrárias à vacinação ou favoráveis ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada, como a cloroquina, ou procedimentos como nebulização de cloroquina e etc. O senhor falou aí que não tem... que as opiniões são distintas, etc. e tal, mas a eficácia da cloroquina, a não eficácia dela já está bastante confirmada, comprovada, e quando a gente fala de vacina, eu acredito, não sei se o senhor concorda comigo, qualquer pessoa que seja contra a vacina está sendo a favor das mortes, né? Então, queria saber o que o senhor acha desse primeiro plano de trabalho, dessa organização que o Renan está dando, e se deve investigar, sim, o gabinete do ódio, a atuação do gabinete do ódio na disseminação de informações. Me disseram, inclusive, o seguinte, um dos integrantes da CPI, seu colega de CPI, me disse assim, a disseminação de informações falsas pode ter levado à morte milhares de pessoas, ou contribuído para sabotar medidas de prevenção contra o coronavírus, que é o uso de máscara, né? Você tem aí até deputado, filho de presidente, recomendando o uso de máscara naquele lugar. Então, eu acho que parece bastante óbvio que nós, nesta pandemia, não à toa o Brasil se tornou o epicentro da pandemia no mundo, né? O pior exemplo de combate à pandemia, se tornou um pária internacional, todas as fronteiras dos outros países estão sendo fechadas, voos suspensos, e a gente tem esse recorde de mortes que nos mostra claramente que essas medidas também de proteção, de isolamento, de distanciamento social, elas vêm sendo sabotadas pelo governo, por agentes políticos, por prefeitos, por governadores, por diferentes pessoas desde o início. Há muita desinformação. Eu acho que está bastante claro que a desinformação ela levou muita gente à morte. Olha, Cláudio, eu sou favorável a que se investigue, tá certo? Que toda a verdade venha à tona e não a parte dela, né? Com relação à questão das vacinas, eu deixei muito claro, inclusive nessa sessão aqui do Senado e nas quase 10 lives que eu fiz com médicos e cientistas renomados do Brasil e do exterior, que eu sou a favor de vacinas, sou a favor do uso de máscaras, do distanciamento social, da higienização das mãos, álcool em gel, e também, né, isso aí eu não posso deixar de dar o testemunho, do tratamento preventivo e precoce, né? Porque eu, com recomendação médica, óbvio, sou totalmente contra
essa coisa de automedicação. Inclusive, eu acho que a autonomia médica é importante, sim, a gente precisa respeitar. Eu uso, né? Eu tenho usado a ivermectina há muitos meses, né? Participei de campanha política, enfim, trabalhei muito no meu estado, aqui em Brasília, e tenho convicção, né, pelo que eu ouvi também dos médicos sobre os efeitos, que tem resultado. Então, é boa essa CPI, vamos ouvir um lado, vamos ouvir o outro de novo, é importante. Eu acredito que a gente está numa guerra, Cláudio Dantas e Diego Amorim. E numa guerra, você tem que usar todos os recursos possíveis. Então, eu acredito que é muito importante nesse momento que a gente busque. Agora, a questão de disseminação para não tomar vacina, eu já acho uma coisa um pouco mais pesada, porque esses medicamentos têm há 40 anos, né? Há 40 anos, e só agora foram descobrir que até prêmio Nobel ganhou os seus descobridores, agora vão descobrir que faz mal, né? Então, assim, o interessante é o seguinte, muito importante que a gente saiba, a Associação Médica do Japão, outras associações europeias, tudo isso tem gente que defende um lado e tem gente que defende o outro. Então, a gente não pode aqui, absolutamente, tirar, de qualquer maneira, uma posição firme, e eu acho que através da investigação que a gente vai entender o que é que está por trás disso tudo, porque virou política. Na verdade, virou política. Pouco me importa se foi o presidente da República que mostrou o medicamento A, B ou C, ou se foi o Lula que mostrou esse medicamento. Isso não importa para mim. Importa se, de alguma forma, pode poupar vidas e poupar sofrimentos. Isso sim, com relação às internações no Brasil. Eu recomendo que o senhor faça o monitoramento aí do seu fígado, né? Porque tem muita gente aí tomando ivermectina sem prescrição e arrebentando com o fígado, morrendo. Cláudio, eu fiz essa pergunta insistentemente para os médicos, eles me mostram, né? E é importante isso, eu posso lhe mandar depois o material, e eles me mostram exatamente que essa medicação é utilizada até para crianças com 15 quilos, é um vermífugo, né? Então, assim, até o Tilenol que a gente toma é muito pior do que isso. Só deixa eu fazer a ressalva aqui. A ivermectina, ela é recomendada para vermes, né? Então, assim, ela veio nessa onda aí de remédios, possíveis remédios para combater a Covid, mas não há evidência científica de que ela sirva para isso. Obviamente, o senhor tem a liberdade de tomar o que o senhor quiser, mas assim, até para informação, para prestação de serviço aqui para os nossos leitores e espectadores, a ivermectina ela é um remédio específico para vermes, né? Para cuidar aí de outro problema, não tem nada a ver com essa história. Então, Diego, mas segundo os médicos especialistas, eles dizem que tem um efeito antiviral e provam isso com estudos. Por isso que eu acho importante a gente ouvir sempre os dois lados. Senador, o senhor falou que a gente está numa guerra. Eu queria só fazer a ponderação, mostrando para quem nos acompanha como o governo federal ele é tão contraditório no enfrentamento da pandemia, porque ao recusar inicialmente a primeira oferta de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer no ano passado, o governo alegou prudência. Essa mesma prudência não houve ao se recomendar a cloroquina e afins, ou seja, estamos numa guerra, talvez uma vacina de uma farmacêutica tão conhecida e consolidada no mercado pudesse ser muito mais eficiente que a cloroquina e afins. Mas, dito isso, eu só queria finalizar a minha participação com o senhor, senador, trazendo duas preocupações que eu percebo que são da sociedade, dos nossos leitores, de quem nos acompanha. A primeira é de que a CPI não faça com que os senhores, com que o parlamento se esqueçam de que nós ainda estamos vivendo a pandemia, ou seja, é uma CPI que vai investigar uma situação que ainda está em curso, que essas guerras políticas, que essas brigas políticas não os façam se esquecer de que a gente vai ter que continuar gritando diariamente por mais vacinas, por kit intubação e por aí vai. E a segunda questão é que eu vejo alguns titulares da CPI, talvez para ficarem bem na fita com todo mundo, dizendo que a CPI não vai ser uma caça às bruxas, que a CPI não vai na jugular de ninguém. Ora, senador, desde o início da pandemia, a gente tem diversas comissões no parlamento,
na Câmara, no Senado, comissões mistas, que estão já fazendo o trabalho de acompanhamento da pandemia. CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Se a CPI não for para investigar, se a CPI não for para encontrar culpados e responsabilizar pessoas, é melhor vocês nem começarem na terça-feira que vem. Concordo em gênero, número e grau, 100%. Eu digo uma coisa, existe a grande crise que a gente vive, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas nós temos uma crise sanitária terrível, uma crise social muito grande, uma crise econômica, uma crise política, mas a grande crise, a mãe de todas as crises é a crise moral, a crise ética. Por isso que essa CPI precisa começar bem. Ela precisa ter um comando acima de qualquer suspeita, sem conflito de interesse, com total isenção para que se possa investigar presidente da República, governador, prefeito, porque isso está no escopo, né? Isso foi uma conquista, foi a população que pediu, achei bonito isso, achei lindo isso, foi a população que pediu para os parlamentares assinarem o nosso requerimento, né? Então foi um movimento bonito e eu acredito que o Brasil passa por isso, né? Eu sou a favor total da Lava Jato, né? Quem acompanha nosso trabalho é uma bandeira. Vejo que a Lava Jato está sendo desintegrada pelos três poderes. Então, é muito importante que esse símbolo positivo do combate à corrupção, à impunidade no Brasil, que a grande trava hoje dessa proteção de um poder ou outro o foro privilegiado, que já foi, por incrível que pareça, votado aqui no Senado, aprovado o fim do foro, mas está na mesa do presidente da Câmara, Arthur Lira, já estava lá há mais de 800 dias e continua. Então, que a gente tem que tirar isso e votar e fazer com que a justiça seja para todos, né? Acredito muito que essa CPI possa servir de exemplo para que a gente tenha uma justiça para todos e não apenas para alguns. O senhor está muito otimista. Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista, senador Eduardo Girão. O programa permanece aberto para futuras colaborações. A gente vai permanecer acompanhando para e passo os desdobramentos dessa CPI. E uma boa noite. Muito boa noite, Cláudio. Muito boa noite, Diego Amorim. Luz para vocês.